Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Apocalipse, capítulo 22, versículo de 1 ao 3, que diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Glória a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Depois do arrebatamento da igreja, depois do período da grande tribulação, depois do milênio, depois da condenação eterna daqueles que morreram sem Jesus, daqueles que foram lançados no inferno, do diabo, seus demônios, e aqueles que morreram sem Jesus serem lançados no lago de fogo e enxofre. Depois de tudo isso acontecer, coisa maravilhosa virá: novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, que será o lugar onde nós habitaremos eternamente com Deus. Um lugar que nos diz aqui no capítulo 21 de Apocalipse: não haverá choro e nem ranger de dentes, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá ninguém passando mal, ninguém preocupado, ansioso, não haverá estresse, não haverá pressão. Nós iremos viver uma paz, uma alegria, tudo aquilo que há de melhor que nós poderíamos desfrutar nessa vida vai acontecer de uma forma muito, muito, muito e muito elevada lá, quando estivermos eternamente com Deus. Não dá nem para imaginar de tão maravilhoso que será essa vida eterna que nós passaremos com Deus. Aqui ele nos fala de um rio de água pura, mas é um rio de água pura, de água da vida. Quem bebe daquele rio vai ter vida eternamente. Ele fala aqui, o rio puro da água da vida. Ele fala também da árvore da vida. Lembra quando Adão e Eva estavam no paraíso e Deus criou toda a sorte de árvores frutíferas e falou: não coma apenas de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, de todas as outras vocês podem comer? No jardim estava ali a árvore da vida, no meio do jardim, bem próximo ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles, Adão e Eva, escolheram não comer da árvore da vida, porque se eles tivessem comido da árvore da vida, eles nunca estariam sujeitos à morte. Eles iriam viver eternamente. Mas eles escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram e a morte passou a reinar no mundo. Agora Deus está falando que a árvore continua lá no meio do jardim, o texto que nós lemos. E quem comer do seu fruto terá vida eterna, e nós entraremos lá, novamente no jardim, na presença de Deus, para viver eternamente com Ele. A água que nós beberemos nos dará vida eterna. O fruto que nós comeremos da árvore da vida nos dará a vida eterna. Ou seja, o nosso alimento básico, a água e os frutos, vão gerar vida eterna em nós. Tudo isso porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Nós seremos eternos e nos alimentaremos de coisas eternas. Coisas que nós não podemos nem imaginar nesta terra. E ele diz algo aqui que é maravilhoso. Existe dois tempos. Existe o Cronos, que vem do cronômetro, o nosso relógio como nós conhecemos hoje, calendário, cronograma, Cronos, que é os dias como nós contamos, que levam em conta ali aquele movimento de rotação da Terra, o movimento de translação, as 24 horas que a Terra leva para girar em torno de si, e os 365 dias e 6 horas que a Terra leva para dar a volta ao Sol. Nós baseamos o nosso relógio no movimento da Terra, Cronos. Mas existe um tempo chamado de Kairos, no grego. Kairos é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é como o tempo do homem, com o Cronos, porque o Cronos tem o passado,
tem o presente, tem o futuro. O Kairos, o tempo de Deus, ele tem o era, o é e o será. É diferente, é um tempo eterno. Mas olha que interessante. Deus lá na eternidade, ele tem 24 anciãos que de hora em hora, cada um vai no seu horário e deposita ali as orações do santo no altar de incenso. Então Deus tem uma noção de hora através do movimento da adoração ali dos 24 anciãos, porque a Bíblia fala que de hora em hora eles vão e depositam as orações dos santos no altar de incenso. Então, o relógio de Deus em termos de dia, de hora, se dá pelo movimento dos anciãos. Lá na eternidade, Deus tem o controle de meses e anos, sabe por quê? Porque a árvore da vida dá fruto de mês em mês. O mês e a hora são períodos do cronos, são períodos do homem. São elementos que Deus pôs lá na eternidade para ter o controle do nosso tempo. Olha que coisa maravilhosa, você já pensou nisso? A árvore da vida lá na eternidade, no tempo de Deus, é um tempo que não se conta. Não, se conta sim. Deus colocou o período de frutificação da árvore como um período de meses. Ela dá 12 frutos, um por mês. Então Deus sabe quando se completa um mês, quando se completa um ano. Ele sabe que hora é do dia, pelo movimento dos 24 anciãos. Só que isso é uma dinâmica muito complicada para nós entendermos, porque nós temos fuso horário, Deus não tem. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus opera 1 hora, Ele opera 1 hora no mundo todo, ao mesmo tempo. É algo que é difícil, quase incompreensível para a mente humana sem a revelação do Espírito Santo. É isso que a eternidade com Deus nos está reservando, porque lá nós descobriremos todos os mistérios que estão ocultos hoje, todos os mistérios de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.